Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora projetar esse Inter e Corinthians, porque o Memphis Depay está de volta. Qual será o time de Dorival Júnior? A tendência é que desta vez titulares. Eu quero te contar, por acompanhar muito o Inter, o que esperar do adversário. Será que o Corinthians precisa ter precauções para o jogo? Te digo que sim. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Estou eu aqui de volta, né? A voz ainda não está 100%, está melhorando aos pouquinhos, mas na quinta-feira eu não tinha a menor condições de gravar. Peço desculpas aqui, mas cá estou para projetar esse jogo de sábado, um jogo que tem uma rivalidade, né? Muito mais por conta dos colorados do que pelos corintianos. Eu falo isso por conviver com corintianos aqui em São Paulo, né? Que sempre dizem que a rivalidade ela é muito mais por conta do Inter, né, por conta de 2005, 2009, isso que Inter e Corinthians já decidiram o Campeonato Brasileiro em 76, vencido pelo Inter, mas realmente nos últimos anos isso se aflorou, né, a história do DVD, aquela coisa toda, e os colorados, eu posso dizer para vocês, corintianos que me acompanham aqui, que tem sim a rivalidade muito grande, muito grande. Inclusive os colorados, alguns dizem que o Grêmio, por exemplo, é rival. O Corinthians é inimigo, só para vocês terem uma ideia de como o Inter encara sempre os jogos diante do Corinthians, né? Tem a questão de 2005, como eu falei, tem a Copa do Brasil de 2009, né, com o D'Alessandro tentando bater no William Capita, enfim, nos últimos tempos aí, muitas disputas. O Inter que venceu pela primeira vez o Corinthians, acho que no ano passado ainda, né? Embora os últimos confrontos sempre empate, aquele 2-2 ainda me revolta, né? O Corinthians estava esboçando uma recuperação no campeonato, que depois acabou acontecendo, se confirmando, para chegar na Libertadores até, mas era um Corinthians ainda na zona do rebaixamento, e o Corinthians estava vencendo por 2-1 aquele jogo. O Ramon faz algumas trocas, recua o time, o Roger também vai para cima, né, e consegue com um garoto, o Ricardo Matias, um gol no finalzinho que dá uma brochura completa, e aí termina o jogo 2-2, mas eram 3 pontos fundamentais para o Corinthians naquele momento. Termina o jogo empatado. E os jogadores sentiram muito aquele empate do tipo assim, caramba, a gente está fazendo tudo para sair dessa situação e parece que nada dá certo. Claro que a situação hoje é outra, Corinthians inclusive com outro técnico, e eu quero muito falar sobre esse novo Corinthians do Dorival, que é muito recente, né, gente? Não dá nem pra gente determinar que Corinthians é o do Dorival. Eu imagino, inclusive, que esse será o primeiro jogo com titulares, com todo mundo à disposição, porque tem algumas baixas importantes. Uma delas é o Rodrigo Garro, né, que o Dorival vai ter que esperar um pouquinho para colocar em campo, e agora, mais recentemente, do Gustavo Henrique. Nem deu tempo de falarmos aqui, mas é uma ausência aí por algumas semanas, por conta de uma cirurgia para corrigir lá uma hérnia inguinal que estava atrapalhando ele. Cara, sim, não que ele fosse uma solução, já falei sobre isso, mas era o melhor zagueiro do time, né? Olha a fase que está o Corinthians defensivamente, né? O melhor zagueiro do time simplesmente tem que se ausentar por conta de uma cirurgia, e o Corinthians tem que contar com André Ramalho e Kaká, que não inspiram lá muita confiança. O fato é que contra o Novo Horizontino foi um primeiro jogo sem vazar, em que eles foram pouco exigidos e, ok, eles deram conta do recado, mas eu ouso dizer que a dificuldade vai aumentar muito a partir de agora, não só contra o Inter, mas também contra o Inter. O Inter tem bons jogadores do meio para frente, eu já vou traçar um pouco de que maneira o Inter deve jogar, mas eu queria falar especificamente do Corinthians, que vai ter André Ramalho e Kaká na dupla de zaga, mas o sistema tem que melhorar como um todo. E contra o Novo Horizontino, o Corinthians até foi atacado no segundo tempo, o Hugo teve que fazer algumas defesas, então assim, esse sistema ainda não está propriamente bem ajustado, até porque nem teria como, é muito pouco tempo do Dorival, mas vai ser um primeiro time titular, pelo menos essa é a tendência. Aquele losango que a gente imaginava, né, contra o Novo Horizontino, com o Ranieri de primeiro homem, daqui a pouco o Dorival baixando ele um pouco mais entre os zagueiros para dar mais proteção, Carrilho e Martínez ou Breno Bidon com o Coronado, esse time vai acontecer agora. Contra o Novo Horizontino,
o Dorival deu uma mesclada porque percebendo que contra o Flamengo os jogadores sentiram muito desgaste, tinha uma sequência muito grande de jogos, os caras não estavam sendo preservados e o Dorival pensou, não, peraí, porque mudou também a preparação física, né, gente? Então a gente também tem que entender que a metodologia toda muda. Quando os caras chegam lá, olham o desgaste, olham o esquema tático, olham, peraí, vamos mudar, porque o que estava sendo feito não estava legal. Então, diante do Flamengo, ele percebeu isso, percebeu desgaste, cansaço, segura. O jogo é contra o Novo Horizontino, mas é um jogo de ida em que dá para recuperar na volta. E aí ele começou a rodar mais o elenco e dar chance para quem não estava jogando. E isso também tem um ponto positivo. Tipo Charles, Alex Santana, essa galera começou a jogar. E que bom, eu saudei isso, inclusive, porque você precisa ter uma ideia de com quem você pode contar. E o Ramon, eu sei que ele queria definir alguns sistemas e tudo mais, mas você já não tinha mais essa possibilidade. Eu já não sabia mais se o Alex Santana poderia ser um cara para você contar, o Charles também, que eu já critiquei muito, inclusive, e às vezes do nada o Ramon escalava o Charles. É mais complicado fazer dessa forma. Quando você costuma escalar o cara mais frequentemente, você sabe, puta, aqui tá um 12º. Quando alguém se ausentar, eu vou contar com esse cara. O Dorival me parece que vai fazer essa gestão. Já começou no primeiro jogo a fazer. Mas nesse segundo, eu quero poder contar com o Igor Coronado. Eu quero que esse cara, como o Dorival disse na sua primeira entrevista, seja o substituto do Garro. Mas ele precisa abraçar essa causa também. Tecnicamente falando, ele precisa assumir essa responsabilidade. E o Dorival vai tentar provar para ele que ele pode. Então, por isso que eu estou contando com isso. Não sei se vai ser o Bidon na ponta do losango, já o Ramon fazia isso, não deu certo. Então, o Memphis fica jogando muito longe do gol, então eu espero que não seja ele para entrar o Romero, que seja o Coronado, porque ele é o cara em características para ser esse meio armador. O Martinez te dá intensidade de jogo, o Carrilho é o principal jogador do time esse ano, e o Ranieri a proteção à frente da zaga. Tem que ser esse time. Vamos aguardar, né? Vamos esperar o que o Dorival vai programar para esse jogo contra o Inter, que tem Angileri na esquerda.